Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Esta é a 8ª aula da série Diodos Semicondutores, parte A de exercícios. Exercício 1. Eu tenho esse circuito aqui com o diodo em série, uma fonte de 8 volts, corrente contínua, um diodo de silício e um resistor de 330 ohms. O primeiro item, utilizando a curva característica do diodo, que é essa aqui que está do lado, determine o ID, o VD e o VR. Então, eu preciso traçar a reta de carga. A reta de carga, então, ela é dada por 2 pontos, que eu conheço aqui por esse circuito. A tensão da bateria, E, dividido pela resistência, vai me fornecer a corrente do diodo. O ID, quando o diodo de silício é 0. Então, seria nesse ponto mais ou menos aqui. E o outro ponto é quando a corrente é 0, então a própria tensão do diodo está aqui. Então, é 0, 8, seria esse ponto aqui, 8 volts, que é a tensão da bateria. Então, consigo traçar uma reta de carga. A partir dessa reta de carga, eu vou verificar onde corta a intersecção da reta de carga com a curva do diodo e vou verificar qual que é a tensão de funcionamento do diodo e a corrente de funcionamento do diodo para esse caso, para esse circuito. Então aqui eu tenho a tensão de funcionamento do diodo, o VD, e aqui eu tenho o ID, que é a corrente do diodo. O VD vale 0,92 volts, olhando aqui no gráfico, e o ID vale 21,5. Então, eu consigo estabelecer o VD, o ID quiescentes, e a partir daí eu faço o cálculo e encontro o meu VR. Simplesmente usando a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. A parte B, vou utilizar esse mesmo circuito com a aproximação do valor da VD, da tensão do diodo, que é 0,7. Para o diodo de silício. Se é 0,7, eu tenho 8 volts de alimentação, uma queda de tensão de 0,7, vou ter então 7,3 em cima do resistor. Então esse é o meu VR. E a partir daí eu consigo fazer o cálculo da corrente do diodo, que deu 22,2 mA. Utilizando o diodo ideal, significa que VD é igual a 0. Aí a corrente, então, é a própria corrente que a gente estabeleceu pelo E sobre R. E a tensão de VR é a mesma da tensão da bateria, porque aqui é 0. Exercício 2. Determine o valor de R para o circuito da figura, que resulta em uma corrente de diodo de 10 mA com a tensão 7 volts de E, da bateria E aqui 7 volts. Para isso eu tenho que pegar essa mesma curva do diodo e estabelecer o ponto quiescente de funcionamento do diodo, e aí eu encontro o R. Então eu tenho aqui, que por esse diodo de silício aqui, eu tenho em 10 mA, eu tenho aqui um valor aproximadamente 0,8 volts. Então tem um ponto estabelecido aqui com o outro ponto da minha reta de carga. Eu traço o valor e vou encontrar esse valor onde a tensão é 0. Nesse caso aí é como se a tensão em cima do diodo aqui estaria em curto-circuito. Aí eu tenho então aqui o valor de E sobre R, que é 11,25. Então tá lá. Estabeleço a reta de carga e daí eu consigo encontrar o meu valor de R, que nesse caso aí foi de 620 ohms, ou 0,62 kΩ. Exercício 3. Determine a corrente I para cada uma das configurações da figura abaixo, utilizando o modelo equivalente aproximado do diodo. Então, o modelo equivalente aproximado do diodo é 0,7. Daí eu posso, então,
e verificar como funciona cada um. Nesse caso aqui, 0,7 é menor do que 12 volts, que é a fonte de alimentação. No entanto, essa fonte de alimentação está ao contrário, né? Ou seja, polarizando o diodo reversamente. Nesse caso, a corrente do circuito é zero. Na parte B, eu tenho então uma fonte de 20 e mais um diodo de silício aqui que está polarizado dessa forma por essa fonte. Se eu olhar somente essa malha que está aqui. Então eu tenho aqui as duas fontes contrárias, né? Então eu vou ter 20 menos 0,7 dividido por R, que é 20 ohms, vai me dar então o valor da corrente, 0,965 amperes. E no caso C, eu tenho a fonte de 10 volts aqui e um diodo contra o outro. Simplesmente não tem condução nesse ramo que está aqui. Então toda a corrente passa por esse circuito que é de 1 ampere. Ou seja, 10 volts sobre 10 ohms. 1 ampere. Exercício 4. Determine o valor de VO para cada um dos circuitos abaixo. Então eu tenho aqui o valor de VO que eu quero determinar para esse circuito e para esse circuito. Eu tenho que estabelecer então as quedas de tensões para cada um deles. O de silício é 0,7 volts e o germânio 0,3 volts. E aí estabelecer então a tensão final aqui em função dessa resistência. Então, olhando para isso daqui, eu tenho aqui, então aqui pelo princípio de divisão das tensões, o valor de 2 dividido pela soma das resistências é proporcional à tensão de alimentação. Se a gente imaginar que aqui eu tenho uma bateria, né, ligada no terra. Então eu tenho aqui então 9,5 volts. Para esse circuito que está aqui, ó, tem que imaginar que eu tenho uma bateria e tem uma bateria aqui de 10 volts. Então eu tenho aqui mais, menos, mais, menos 2 volts. Então, fechando a malha, né? A malha está fechada. Fechando a malha, eu tenho aqui mais o silício 0,7. Tenho aqui a tensão 10 mais 2, está no mesmo sentido, menos 0,7, dividido por 1,2 mais 4,7, vai me fornecer a corrente desse circuito. Corrente I. A tensão nesse ponto que está aqui, então, né, pode ser estabelecida utilizando o quê? Utilizando a soma das tensões que eu tenho nessa malha, a segunda lei de Kirchhoff. Fazendo toda essa soma de tensões, eu vou ter aqui 7 volts para essa tensão de saída. Exercício 5. Determine V01 e V02. Então tá aqui, ó. V01 vai estar nessa posição e V02 nessa. Para os circuitos dessa figura. Então na parte A, né, eu tenho aqui 12 volts. Bateria, lembrando da bateria, né? Na fontezinha de alimentação. 12 volts menos 0,7. Então esse é o próprio V01. E aqui, V02 vai ser a tensão do diodo do germânio, que é 0,3. Indo para esse lado aqui, essa bateria aqui, nesse exercício, ela está ao contrário. Essa é uma bateria ao contrário. Onde está meu polo positivo aqui, negativo aqui. Dessa forma eu estou polarizando aqui negativo, positivo
negativo, positivo, no meu diodo. Eu estou invertendo o sinal aqui, fica 10 volts, menos 0,7, menos 0,3, dividido por 1,2 mais 3,3. Essa vai ser a minha corrente que vai passar nesse circuito que está aqui. Nesse sentido, é o I. E aí, então, dá para calcular esse valor que está aqui e esse valor que está aqui. Esse valor, então, ele vai ser, né, o V01 aqui, vai ser 10 menos 1, 9 volts. E o V02 vai ser a corrente de 2 mA multiplicada por 3,3. Aqui. Nesse caso aqui, mais aqui, menos aqui. Então, eu vou ter aqui, olhando daqui para lá, desse ponto para essa referência, menos 6,6 volts. Exercício 6. Determine VO. Então, aqui é o VO. E a corrente I para o circuito dessa figura. Então, eu tenho aqui primeiro o A. Né? Dois diodos em paralelo, só que um é de silício e outro de germânio. Esse aqui tem uma queda da barreira de tensão da ruptura, né? Ele quebra essa barreira de ruptura aqui dele em 0,3. Então a corrente toda vai passar por aqui. Mas esse aqui não vai passar, porque já encontrou o caminho já da corrente para cá. Então tem aqui 10 menos 0,3, é o valor que eu tenho aqui, 9,7. Nesse caso os dois são iguais. Os dois são iguais aqui. Então vai ser de 0,7 mesmo. Então só tem 0,7. Então vai ser 16 menos 0,7 menos 0,7. Né? Então, que na verdade já vai dar meu VO. Que é isso aqui, 14,16. E para saber a corrente, nesse caso aqui, né? E esse valor aqui da corrente, então ele vai ter o quê? Vai ser essa queda de tensão dividido por esse resistor, 0,53 mA. Exercício 7. Determine VO e ID para o circuito da figura. Então eu tenho aqui, na minha figura aqui, 10 volts, como se eu tivesse uma fontezinha aqui, alimentando esse circuito. Uma queda de tensão do silício de 0,7, ambos estão aqui, e um resistor, e dois resistores aqui, como se fosse uma fonte, onde eu tenho aqui um valor de quanto? Por esse ramo é 0,7, por esse ramo é 0,7, então aqui também é 0,7. Aí eu tenho o quê? Né? Tirando esses dois aqui. Dois resistores de 2K em paralelo vai me dar um resistor de 1K. E a saída é VO. Então a partir daí eu consigo o quê? Montar a proporcionalidade, né, onde VO vai ser, pelo princípio da divisão das tensões, 2 dividido por 2 mais 1, vezes a tensão de 10 menos 0,7. E aí eu tenho o valor de VO diretamente. Então vamos lá. Está aqui, né, a minha fontezinha, minha resistência de 1K, minha saída, e o valor que eu tenho então do meu VO vai ser 6,2 volts. A corrente que eu quero saber então é a ID, que é o que está passando nesse diodo aqui especificamente, né? Então a partir dessa tensão aqui, eu consigo então estabelecer a corrente que passa total. E essa corrente total aqui vai ser 3,1 miliamperes. Voltando a esse circuito onde eu tenho os diodos, o que eu vou ter? Vou ter que a corrente se divide em 2. Ou seja, 1,55 miliamperes. Exercício
8. Determine VO para o circuito da figura abaixo, com as entradas de 10 volts. Então, eu tenho aqui minhas entradas desse circuito, 10 volts em cada um dos diodos. O que vai acontecer? Vai conduzir um diodo, tanto faz qual, e eu vou ter uma queda de tensão de 0,7, que é a queda de tensão do diodo de silício. Então, aqui vai ser VO igual a 9,3. Para o exercício 9, os diodos não vão conduzir, estão reversamente polarizados, não vão conduzir. Então aqui vai estar sem condução. E essa fonte de 10 volts aqui vai estar fornecendo o valor aqui. Então o próprio VO é igual a 10. Para esse circuito 10, né, eu tenho 5 volts, só que aqui é o diodo de silício e aqui eu tenho o diodo de germânio. O que vai acontecer? Esse diodo aqui vai conduzir primeiro, né? E depois esse vai conduzir também. São fontes independentes, um lado e do outro. Então, minha queda de tensão vai ser qual? Né? Vai ser a relativa ao diodo de germânio. Porque eu vou ter aqui um valor de 4,7 e aqui eu vou ter um valor de 4,3. Quem vai mandar vai ser esse que está ligado justamente aqui direto. Por enquanto, na parte A é o fim. Temos mais duas aulas de exercício para terminar as aulas sobre diodos semicondutores. Até mais, pessoal.